a parábola do filho pródigo, ela conta muito bem o evangelho. Porque, apesar de ser a história desse filho que abandona o pai, também é a história de todos nós, uma reconciliação que nem foi feita na nossa vida. Então é isso que vamos falar no dia de hoje, parábola do filho pródigo. E eu irei defender que existem dois personagens que são pródigos nessa história. Dois personagens. O primeiro, e mais óbvio, é o filho. E o segundo, eu vou defender, que é o próprio pai. E aí é um pouco confuso. Agora vocês me olham, como assim? O pai é pródigo. E eu confesso a vocês que por muito tempo eu não sabia o que pródigo significava. Mas de acordo com o dicionário, o Aurélio, pródigo significa alguém que dá sem medida, que não fica medindo, que esbanja. Alguém que dá, e vai dando, e não está pensando o que os outros pensam, não está pensando em nada, ele só entrega mais e mais. Isso é alguém pródigo. E na parábola a gente vai ver que o filho foi pródigo. Ele gastou tudo o que tinha, é o que diz o texto. Mas o pai também. O pai também, ele dá sem medida. E a gente vai ler isso em instantes. Então, vamos começar a ler o texto. Jesus disse: um homem tinha 2 filhos. E, vou ser bem sincero, dessa vez a gente só vai conseguir focar no primeiro filho, no filho mais novo. Existe muita riqueza, muita glória também em estudar sobre o filho mais velho. Mas, se a gente for falar dos 2, não vai dar tempo. Só amanhã. Então, vamos focar no filho mais novo. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E aqui já começa interessante essa história. E o que eu gosto nessa história, tanto que o próprio escritor, Charles Dickens, o cara que escreveu Um Conto de Duas Cidades, ele vai dizer que esse é o conto mais belo que existe. E ele diz isso porque, nesse conto, tudo o que acontece é inesperado. Sempre acontece o inesperado nessa história. E aqui a gente tem um começo bem inesperado. Um pai, que é bom, que é amoroso, tem o seu filho chegando até ele dizendo: pai, eu não quero saber de estar perto de você. Eu não quero saber de estar aqui na sua casa. Eu não quero saber, não quero mais saber de nada. Eu quero só o seu dinheiro e eu queria que você estivesse morto. É o que diz esse filho. Pai, quero a minha parte da herança. E naquela época, e até hoje, é muito ofensivo um pai ouvir algo assim de um filho. E a gente imagina que, como naquela época as pessoas se casavam bem cedo, tinham filhos cedo, o pai não era um senhorzinho. Ele tinha uns 40, 45 anos, estava bem, ia viver bastante. Então, o filho chegar nele e falar: pai, eu quero parte da herança, era muito forte, era doloroso. Estão conseguindo entender ou estou falando rápido? Tá, eu estou tentando cadenciar o ritmo, mas carioca fala rápido, eu sou do Rio, então é complicado. Mas vamos lá. E então a gente começa com esse pedido inesperado. E a gente tem uma resposta inesperada. Porque qual seria a resposta esperada? O que a gente imagina? Naquela época, as pessoas, uma cultura judaica, as pessoas fortes, baseada na honra, e aqui a gente vê um filho desonrando o pai. O certo, de acordo com a cultura judaica, seria que aquele filho tomasse um tapa. Não, você está desejando a minha morte? Mais do que isso, a gente tem um filho mais novo fazendo isso. Naquela época era muito claro as classes, a hierarquia, né? O pai era o mais importante, era o cabeça da família. Depois tinha o filho mais velho, que era o primogênito, e só depois tinha o filho mais novo. Graças a Deus isso mudou, né? Porque eu sou o filho mais novo, então que bom que não é mais assim. Mas naquela época era bem assim. E a gente tem aquele que é o menor, chegando no maior e falando: não, queria que você tivesse morto, que aí eu conseguiria os bens. Então, é um pedido muito chocante. E o que ele merecia mesmo era um tapa, para com isso, menino, fica quieto, que é isso? Tá louco? Até mais do que isso. Era uma desonra tão grande que ele poderia ser deserdado, ali. Mas o que é o inesperado nessa história? É a resposta do pai. O texto diz: assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E
a gente olha isso e hoje em dia a gente tem os bancos e conta corrente e o dinheiro é sacado e a gente não consegue ver o quão doloroso é esse ato. Mas naquela época não era assim. Naquela época, aquela herança não era dinheiro, não era, tira da carteira aqui. Era patrimônio. Era quase que importância na comunidade ali. Quando fala da propriedade, está falando daquela ideia de terra, que é diferente da terra que a gente tem hoje. Pelo menos no Brasil, a gente olha para a terra numa visão de, não, eu sou o dono dessa terra. Essa terra pertence a mim. Mas naquela época, as pessoas viam a terra como, não, eu sou parte dessa terra. Essa terra me pertence. E a gente tem um pai ali que tem que repartir a sua terra. Ele corta ali parte da sua vida. E aquele patrimônio feito lá dos antepassados, do bisavô, do avô, do pai, ali sendo cortado para aquele filho. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois. Eu acho interessante essa parte, é uma daquelas frasezinhas que a gente não percebe, mas Jesus colocou aqui de propósito. Não muito tempo depois, o filho mais novo reúne tudo que tinha. Qual é a ideia? Ele vai rápido. Não demora muito tempo. Ele pega tudo aquilo e ele vende rápido. Rapidamente ele já, não, aqui. E o exemplo que eu gosto de dar é que todo mundo já foi vender alguma coisa pela internet, Mercado Livre, ou até, não, vou vender alguma coisa. E todo mundo sabe que quando você quer vender alguma coisa rápido, você abaixa muito o preço. Então a gente tem um filho aqui que pega toda aquela propriedade, tudo aquilo que era tão importante para a família, e vende a preço, como a gente fala no Brasil, a preço de banana. Vende barato, vende por baixo. E aí, a gente vai percebendo a tensão dessa história. Como, caramba, olha o que esse filho está fazendo. E o filho reúne tudo que tinha. E vai para uma região distante. Ele vai para longe, ele quer ficar longe da família, ele quer ficar longe da comunidade, longe dos pais. E lá desperdiça os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ele gasta tudo. Ele gasta tudo que tinha. Com bebida, com festa, com mulheres, ele gasta tudo que tinha. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E é interessante essa parte, porque grande fome, pelo menos a minha geração, a gente não tem nem noção do que é fome, né? Vou confessar aqui para vocês. Fome, quando pelo menos eu penso, aquela fomezinha de, quero comer alguma coisa antes do almoço, estou com fome. Mas não era bem isso que Jesus estava pensando. Fome, naquela época, a ideia de fome, quando um judeu ouvia essa palavra, lembrava daquele caos do cerco de Israel, quando as nações inimigas não deixavam entrar comida. E ali não entrava, não saía, e as pessoas, a própria Bíblia vai dizer que num desses cercos, as mães comiam os próprios bebês, de tanta fome. Isso era fome. A gente vai ler que na Inglaterra, na Grã-Bretanha, quando teve uma fome, as pessoas se trancavam dentro de casa para morrer e não levarem os seus corpos. Isso era uma fome. Agora, o que Jesus está falando quando ele pensa em uma grande fome, aí fica a reflexão. Isso era a grande fome, isso que o mundo traz. E teve aquela grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos. O cidadão, naquela época não era todo mundo que nascia no país que era um cidadão. Era só os nobres, os que tinham alguma posse. O cidadão daquela região, ele vai até ele e ele começa a pedir, não, me ajuda, me deixa trabalhar, me dá um trabalho, me dá um emprego, me dá alguma coisa para eu fazer. E o cidadão, saco cheio, não queria saber, mas aí, quer saber? Vai trabalhar com os porcos. Vai lá, vai dar comida aos porcos. E para um judeu, um menino judeu, dando comida aos porcos, porque para os judeus é um animal impuro, é sujo. É tipo como a gente vê o rato, não quer ficar perto. E aquele menino ali, dando comida para os porcos, servindo,
Ele que antes era senhor, ali com o pai, agora estava servindo e servindo os porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele não tinha nem o que comer. Ele queria comer como os porcos, ele queria ser um porco, mas nem isso ele conseguia. E ele estava ali. E o cidadão lá nem pagava ele. E ele estava naquela situação. E se a gente para a história aí, qualquer fariseu, qualquer judeu que estava ouvindo aquela história, imaginava, caramba, essa é a maior tragédia que alguém poderia imaginar. Para um menino judeu, criado num lar bom, com um pai bom, tá ali querendo se tornar um porco. Mas o evangelho também começa assim. O evangelho também começa assim. A gente vai ler que em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que, por si só, não, agora eu vou fazer obras boas e agora eu mereço o céu. Não há ninguém assim. Que o evangelho vai dizer, e ele vai começar, que nem essa história, que não há um justo. Que os nossos pecados fazem separação entre a gente e Deus. E a gente escolheu, Isaías 53 vai dizer, que todos como ovelhas, todos nós como ovelhas, nos desviamos. A gente não queria saber de Deus. A gente queria ficar longe de Deus, que nem aquele menino. E agora esse menino está lá, ninguém lhe dava nada, querendo se tornar um porco. E muitas vezes na nossa vida a gente se sente assim. A gente, caramba, eu fiz tudo de errado. Mas aí existe esperança para aquele menino, existe esperança para todos nós, e todos que creem em Cristo Jesus. Por quê? No versículo 17, agora, porque começa a história assim, é tipo uma noite mesmo, né? Começa o anoitecer. E agora é a meia-noite, é onde está mais baixo. E agora que o sol começa a clarear. Então, versículo 17. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de pão, e eu aqui morrendo de fome? Eu gosto dessa parte, porque muitas vezes a gente não pega, mas quem eram esses empregados? De quem que ele estava falando? E naquela época, existia 3 classes de pessoas. O primeiro era a família. Imagina uma casa, uma fazenda como aquela, e o primeiro é a família. Ali, que tinha as sandálias, vivia bem, comandava a casa. O segundo eram os servos. Os servos até que viviam bem. Eles tinham o saláriozinho deles, eles dormiam ali na casa, eram amigos do patrão, da família, vivia bem, eram defendidos e viviam muito bem. Mas a terceira classe era esses, os empregados. Eram mais baixos. Eram aqueles que estavam sempre... Eles não tinham uma ligação com a família, morava em algum lugar aí, longe de todo mundo, ficava na praça, quando Jesus conta a história, né, dos trabalhadores da vinha, era aquela galera ali. Ficava na praça, esperando algum emprego informal, bem rapidinho. Não, faz aqui, conserta isso daqui para mim. E aí ganhava o denáriozinho, a moedinha deles do dia. Esse era o empregado. E até a ideia, a própria lei judaica vai defender essas pessoas. Vai dizer que, por exemplo, se um empregado fez um trabalho para você no dia de hoje, você paga ele no dia de hoje. Por quê? Porque se você não pagar ele no dia de hoje, aí ele não vai ter o que comer. Então, esses eram os empregados. E a gente tem aqui um empregado. E o que ele vai dizer sobre os empregados? Que mesmo os empregados tinham fartura de pão. Que aqueles que estavam perto da casa do pai, mesmo eles trabalhando, fazendo pequenos trabalhos, eles tinham fartura de pão. Então a gente consegue ver que aquele pai era um homem bom, um homem generoso. E até para a audiência daquela época, ouvir isso, um empregado ter fartura de pão, alguém que faz esses pequenos trabalhos, tendo tanto. E o filho lembra que o pai é bom. Aquele pai não ia deixar ele morrer de fome. E aí ele diz o seguinte, eu me porei a caminho,
e voltarei para o meu pai. E esse é o arrependimento. Quando os cristãos falam de arrependimento, é disso que a gente está pensando. A ideia de se arrepender vem de uma palavra grega, metanoia, que é uma mudança de 180 graus. É alguém que estava indo para uma direção e agora está indo para outra. E a gente tem esse menino que antes queria ir para uma região distante, agora querendo estar perto do pai. Então, ali ele percebe, e ele diz, voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então a gente tem esse filho, com esse plano. Não, eu vou chegar no meu pai, e eu vou dizer a ele, eu vou confessar a ele. E mesmo que ele me trate como um dos empregados, mesmo que eu fique lá e fique longe da família, contanto que eu esteja mais perto do meu pai, eu já vou estar feliz. E ele vai. Levantou-se e foi para o seu pai. E essa é a parte alta do texto, que diz que, estando ainda longe, seu pai o viu. O pai, a ideia é que o filho ainda estava longe, ele não tinha chegado na fazenda ainda, não tinha nem chegado no vilarejo. Mas o pai já sempre olhava para ele, estava sempre olhando. E o pai o viu, mesmo de longe, ele viu o filho. E cheio de compaixão. E a ideia é que ele estava com compaixão, mas não era só a compaixão de tudo que aconteceu com o filho, mas também com aquilo que ia acontecer com o filho. Porque no momento que ele pisasse no vilarejo, as pessoas iam insultar ele, iam envergonhar ele, iam falar mal dele, iam até bater nele. Mas o pai ama muito o filho. E cheio de compaixão, ele corre para o filho. E a ideia do pai correndo, e todo mundo sabe que é muito difícil correr com aqueles vestidos longos, né? Tem que levantar. E naquela época todo mundo usava aquelas roupas bem longas. Então o pai teria que levantar a roupa dele, as vestes dele, para ir correr até o filho. E para aquela época isso era absurdo, era horrível, era vergonhoso. Mas o pai, ele não se importa. Como eu disse, ele não mede, ele é pródigo. E ele corre até o filho, ele começa a correr. Ele corre até o filho e a ideia ali é que ele toma vergonha. A vergonha que ia cair sobre o filho, que as pessoas iam insultar o filho. Agora, elas só iam olhar para o pai. Nossa, olha aquele pai ali, olha o que ele está fazendo, olha que louco, que maluco. Mas o pai não está nem aí. E ele prefere que a vergonha caia sobre ele do que sobre o filho. Então a gente tem esse pai que corre e abraça aquele filho ainda esquelético, cheirando a lama, cheirando os porcos. E ele abraça e começa a beijar ele. E diz, o filho começa dizendo, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O filho confessa ali, confessa que pecou contra Deus. Mas ele nem consegue terminar aquele textinho que ele tinha feito, porque o pai já interrompe logo. O pai diz aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. E eu sempre gosto de falar que todo mundo tem aquela melhor roupa, né? Todo mundo tem. Eu tenho meu sobretudo, que eu coloco uma gravata, coloco um coletezinho, é a minha melhor roupa. Aquele pai também tinha uma melhor roupa. A melhor roupa era dele, era a roupa dele. E ele já diz, tragam a melhor roupa, a minha roupa. E a ideia não é só, coloca a melhor roupa nele para ele ficar bonitinho. Não é só isso. É que a ideia é que ele estava ali cobrindo a vergonha do filho. Porque todo aquele que olhasse para o filho agora, com aquela roupa do próprio pai, com a melhor roupa do pai, não estaria vendo o filho, estaria vendo o pai. A honra do pai ali no filho. Então, ninguém ia ficar lembrando da vergonha, ninguém ia ficar insultando ele, porque iam ver o próprio pai ali no filho. Então, a gente vê aqui, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo. O pai confia no filho, ele coloca o anel. A ideia do anel era para selar os contratos da família. O filho
chegou ali perto. E o pai ama tanto ele que dá a ele o anel. E aí diz o texto, dá o anel e coloca calçados. Nem todo mundo tinha calçado naquela época. Então a ideia de um calçado é de alguém importante. Não, coloquem calçados nos seus pés. Vamos fazer, tragam o novilho gordo e matem-no. Então aquele melhor novilho, que naquela época carne era muito cara, até hoje é. Mas naquela época não era toda vez que se comia carne, era no máximo um casamento, uma festa de ano novo, aí comia-se carne. Mas para aquele filho, para a volta daquele filho, não, tragam o melhor novilho gordo. E matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar. A gente tem um pai que se alegra. Ele se alegra com a volta do filho. Um Deus que se alegra quando chega o pecador. Então a gente lê aqui, vamos nos alegrar, pois este meu filho estava morto e agora vive. Eles tinham feito, naquela época eles faziam, aquele filho estava morto para eles, faziam até um funeral simbólico para aquele filho. E aquele filho que estava morto, agora está vivo, que estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E essa é a nossa história também. E é muito importante a gente lembrar disso. Paulo vai dizer em Filipenses que ele não se envergonha de dizer as mesmas coisas, de novo e de novo, que isso traz confiança para o povo de Deus. E o Evangelho é uma daquelas coisas que a gente tem que lembrar de novo e de novo. Muitas vezes a gente pensa no Evangelho, trata o Evangelho como se fosse só a porta. E aí a gente entra na casa e aí tem as coisas mais importantes. Mas o Evangelho não é assim. O Evangelho é toda a casa. O Evangelho tem importância suprema sobre tudo. E o que é o Evangelho? É essa verdade. Que Deus amou tanto o seu povo, amou tanto a mim e a você, que ele, assim como aquele pai, ele não teve medida. E a única forma de nos salvar era dando o seu filho, naquela cruz, naquela vergonhosa e triste cruz. Jesus tomou sobre si a nossa vergonha, que nem esse pai. Ele tomou a nossa culpa, tomou sobre nós o nosso pecado. Tudo aquilo que a gente fez de mal, ele tomou sobre si. E ele levou naquela cruz. E ele morreu naquela cruz. Para que, e depois de ressuscitar, que a gente possa viver festejando com ele. Que a gente possa se alegrar com ele, estar perto dele. Então, é isso o Evangelho. E essa é a nossa história. É lembrar que nós temos um Deus que ama tanto a gente, que mesmo a gente quando estava longe, ele deu a sua vida por nós, nos trouxe para perto. Um teólogo antigo, Agostinho de Hipona, muito importante para a Reforma, Martinho Lutero era monge agostiniano, Agostinho de Hipona dizia que, dizendo a Jesus, que Jesus se tornou sacerdote enquanto sacrifício. Ele, que era o Filho de Deus, se tornou servo para que nós, os servos, nos tornássemos filhos de Deus. Então, a gente tem um Cristo que se torna servo e morre por nós para que a gente possa viver com ele para sempre. Então, e é sobre isso a parábola do filho pródigo. Ela é uma parábola muito inesperada. A gente tem um final inesperado de um filho que volta para os braços do pai e é aceito e é amado. E essa é a nossa história também. Então, é sobre isso que eu vim falar. Então, eu gostaria de terminar com uma oração. Eu peço que todos abaixem a cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por ter se entregado naquela cruz por nós. Muito obrigado, pois foi o teu sangue que lavou e nos cobriu de toda vergonha, de toda culpa, meu Deus. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados. O Senhor não olha para o ontem, mas lança tudo o que fizemos para o mar do esquecimento. Muito obrigado, pois o Senhor nos cobre com o sangue do teu Filho. Muito obrigado, pois o Senhor nos perdoa e o Senhor esbanja o seu amor, meu Deus. Muito obrigado pela sua graça.
Abençoa cada um dos que estão aqui e guarda-nos de todo mal. E muito obrigado pela tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou chamar a oração. Amados, é assim, é. O pai pródigo, eu gostei desta, pai pródigo. Nós esbanjamos a nossa vida em pecado, coisas horríveis, e o pai pródigo esbanja o seu amor sobre nós. Uau! Aleluia! Glória a Deus. Se alguém quiser oração, vamos orar. Passa à frente. Cria um teclado, alguma coisa aí. Cláudia, está lá embaixo. Amém? E bendito seja o nome do Senhor. Eu quero mesmo, vou pedir a Daniel, esse jovem ungido, para orar para o nosso irmão aí.